Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal AstroLivre. Hoje eu vou estar fazendo um workflow completo de processamento, tá? Então, aqui no começo eu vou estar analisando, né, alguns frames que eu fiz da captura, vou estar dando uma olhada nos frames de calibração, e aí eu vou pegar todos esses frames, vou fazer um empilhamento no Círio, tá? Depois vou pegar o resultado, vou fazer o tratamento da imagem, pré-processamento no Círio, depois eu vou passar o StarNet, depois eu vou juntar, né, a foto, editar a foto em estrela e juntar com a foto com estrela tudo pelo GIMP, tá? Bom, então vamos começar aqui olhando para os light frames, tá? Então, essa captura aqui, ela foi feita na cidade, tá? Então, céu Portal 8, que é terrível. E aqui tem algumas configurações, né? Eu tirei ela com uma T2i, foi uma exposição, exposições de 40 segundos e com ISO 100. Por que eu usei ISO 100? Que eu usei a lente Samyang 135mm, ela a maior abertura dela é f.2 e eu usei ela em f.2. Então em f.2 ela capta muita luz. Se eu não usasse ISO 100, basicamente minha foto iria estourar, tá? Então vocês podem até olhar aqui pelo comportamento da foto que ela já está bem exposta, né? Então, se eu não usasse ISO 100, ia ficar tudo branco, tá? Então, legal, dá pra ver que já deu pra pegar aqui a Orion legal e deu pra pegar também um pouquinho da nebulosa da chama, né? A cabeça de cavalo ela tá aqui, mas não dá pra ver muito bem, ainda não tá muito definido, tá escondido ali na poluição luminosa, tá? Então esse é um light frame, lembrando que foram, vamos ver aqui, 89 frames de 40 segundos, tá? Ahn, os darks, né? Então aqui eu fiz poucos darks, na verdade, precisava de um pouco mais de darks, mas eu acabei fazendo poucos darks. Então só tenho 11 darks, lembrando que a configuração do dark tem que ser a mesma do light frame, né? Então só que com a lente tampada. Então foram também ISO 100 e exposição de 40 segundos. Tem os bias aqui, né? Os bias já fiz um pouco mais, então eu fiz 40 bias, tá? Então o bias é como se fosse um dark frame, só que ele é com menor exposição que a sua câmera permite, para você pegar somente o ruído inerente da câmera, tá? Os darks são para ruído térmico e os bias são para mais ruídos da eletrônica, de leitura da eletrônica do sistema, tá? Bom, tem os flats também, vamos dar uma olhada aqui no flat. Tá, o flat eu usei o modo AV da câmera, tá? E no caso, como eu fiz essa captura de madrugada, eu usei o céu mesmo como flat, tá? Então já estava amanhecendo, tinha um sinal bom. E aí se você olhar aqui os flats, né, se você for passando, você vai ver que as estrelas estão movendo aqui no flat. E na hora que eu fizer a média dessas fotos, né, do flat, ele vai se cancelar. Quando eu criar o master flat, essa média vai se cancelar, tá? Não sei se dá para ver aí, mas a região, quando eu uso a lente muito aberta, ah, essa região central aqui, ela fica muito mais clara do que as bordas da minha imagem, tá? Então tem que fazer flats para Samyang. Beleza, esses são os frames, então eu vou fazer o empilhamento deles, tá? Então, para o empilhamento, eu vou abrir aqui o Círio. Eu abri o Círio aqui e vamos navegar quer dizer, não vou abrir arquivo nenhum. Eu vou escolher o diretório de trabalho, tá? Como o diretório daquela pasta ali de cima. Então, esse daqui, tá? Eu vou usar Open, tá? Então, se a gente olhar aqui, o diretório que está é o diretório onde tem essas quatro pastinhas, tá? Não entrei em nenhuma delas, simplesmente esse diretório.
E aí, para empilhar de um jeito mais fácil, eu vou usar os scripts, tá? Se você tem todos os seus frames certinhos aqui, então você precisa de uma pasta que esteja chamado lights, e aqui só pode ter os light frames, tá? Não pode ter nenhum outro arquivo, não pode ter JPG, não pode ter arquivo de outra coisa, não pode ter nada, tá? Tem que ser somente os rows, tá? Flats, lights, flats, darks e biases. Então não é só bias, é biases, tá? E aí eu consigo usar os scripts, tá? Então o script que eu vou usar vai ser de OSC Processing, tá? Então vai ser o processamento que ele pega os lights e os quatro de calibração, e esse processamento serve para quando os arquivos vêm de uma fonte de câmera colorida, tá? Então por isso que é One Shot Color, OSC, tá? Então eu vou clicar aqui e aí ele vai rodar o, o processo, tá? Então, a gente pode ver aqui, ele entrou na pasta dos bias, aí vai fazer o empilhamento dos bias, depois ele vai entrar na pasta dos flats, fazer o empilhamento dos flats. Então, tem um vídeo que eu já mostro isso, então eu vou deixar ele fazendo aqui, e assim que acabar eu volto, tá bom? O empilhamento terminou aqui, e quando ele acaba, o arquivo ele fica salvo naquela pasta, tá? Então vamos abrir o arquivo. Bom, vou mostrar para vocês. Então ele gera essa pasta aqui, proxies. Você pode deletar essa pasta até, tá? Esse daqui é o arquivo resultante, tá? Então vamos abrir ele. Result.fit. E aí eu vou fazer todo aquele processo de extrair o fundo da imagem, calibrar a cor, todo aquilo que eu já mostrei em vários vídeos lá para vocês, mas vou estar fazendo aqui dessa vez sequência, né? Então a primeira coisa que eu gosto de fazer é ou dar o auto stretch para ver o auto esticar, né, para ver o que saiu do empilhamento, né? Ou às vezes eu uso histograma, tá? O histograma ele exagera um pouco mais, mas ele mostra mais coisas, tá? Então a gente pode ver aqui que tem uma certa um gradiente de poluição luminosa, né? Tem uns artefatos aqui que provavelmente eu mudei o enquadramento da foto em alguma hora e acabou ficando desse jeito, tá? Então vamos primeiro recortar. Então vou recortar aqui, tentando escapar dessa poluição luminosa, tá? Um pouquinho mais para dentro aqui. Ok. Clique no botão direito, cropar. Dá uma olhada, tá bom? E aí a gente vai fazer aquele processo de extrair, né, esse gradiente de poluição luminosa que tem aí. Então, vamos gerar os pontos. Uma coisa que eu tenho gostado de fazer eu faço uma vez o processo, mas sem aplicar, tá? Então só dá para fazer no Círio novo, tá? Você faz uma vez o processo aqui e aí você vai ter uma noção aonde colocar os pontos, né? Porque do jeito que tava muito difícil de ver onde tava, onde que eu tenho que colocar os pontos. Geralmente esses pontos a gente coloca em áreas que representam apenas o fundo, tá? Então, por exemplo, agora eu já sei aonde não colocar, tá? Então, por exemplo, eu vou começar a retirar os pontos. Então, uma outra coisa que eu vou fazer também, se eu aumento esse parâmetro aqui e gerar, aí ele vai incluir aquela região lá em cima, tá? Eu gosto de usar esse parâmetro, geralmente eu obtenho resultados melhores, tá? Então vamos começar a tirar dos lugares que não parecem bons. Então, por exemplo, esses lugares onde tem nebulosidade, como tem mais vermelho na foto, eu vou usar o canal vermelho primeiro, tá? Vou tirar tudo onde está vermelho, muito vermelho, eu vou tirar, tá? E eu vou tentar equilibrar colocando os pontos nos lugares mais escuros.
Uhum. Eu vou tirando, se passar muito em cima de uma estrela, eu também tiro, tá? Aí eu coloco numa região mais escura. Ó, aqui tem sinal, 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 eu vou tirando, tá? Aqui é um pouquinho mais escuro, eu vou deixar. Aqui tem sinal, tá vendo? Eu tiro, tiro, tiro. Às vezes é mais fácil até você colocar os pontos na mão do que ficar tirando os que ele gera, né? Mas vamos fazer desse jeito aqui mesmo. Se tiver uma região que está muito clara assim, a gente vê que é diferente. Por exemplo, aqui a gente dá para ver que é sinal, mas aqui está muito mais claro. Então aqui provavelmente é um pouco da poluição luminosa. E aí, se for esse o caso, aí eu costumo botar mais pontos para ele remover mais essas regiões, tá? E eu aumento a densidade de pontos nessas regiões que são claras, mas claramente são poluição luminosa e não sinal, tá? Aqui tá meio estranho também. Vou deixar um ponto aqui, branco. Aqui, vou deixar preto. Vou deixar só um ponto aqui nessas regiões que provavelmente tem nebulosidade aqui. Tá, aqui também tem um monte de nebulosidade. Vou deixar os pontos fora. Mesmo que a gente não tenha, né, qualidade para resolver essas nebulosidades, o quão melhor for a colocação de pontos aqui, melhor vai ficar a imagem final, tá? Dessas amostras. Então, é um processo meio tedioso, mas tem que ter paciência, tá? Ó, aqui está em cima da nebulosidade, em cima da nebulosidade. Pode usar o Ctrl e a rodinha do mouse para dar um zoom. Aqui tá difícil colocar ponto. Ó, nebulosidade. Tá, então, compute. Vamos computar de novo para ver se melhorou, tá? Aí eu volto lá pro canal RGB, né, para ver todo o sinal. Então, essa foto minha, na verdade, não ficou tão boa assim em questão do, acho que os flats não funcionaram tão bem, né? Tão bem, e aí você vê que tem umas regiões aqui que estão um pouco estranhas, que não são sinal, é mesmo mais um defeito assim dos flats. A gente vê que ali em cima melhorou bastante, tá? Mas ainda tem alguma coisa vermelha aqui que é meio estranha. Vamos tentar uma olhada nos outros canais que às vezes a gente consegue acertar. Então vou pegar do canal verde aqui, vou escolher onde, onde são os pretos do verde, tá? Para tentar cancelar um pouco esse verde estranho que apareceu. E esse vermelho estranho que apareceu. Então aqui eu vou dar uma reforçada. Acho que parece ok. Aqui tá meio preto, né? Meio diferente. Vou tentar botar mais pontos aqui. Mais um aqui também. Aqui tava numa região muito clara, vou botar um pouco mais, uma região um pouco mais escura. Aqui também, ó, tô em cima de uma região muito clara, muito cheia de estrelas, aí eu troco e coloco uma região mais escura. Acho que assim tá bom. Tá, vamos voltar. Computa novamente. Calcula novamente, tá? Então melhorou um pouco. Vamos ver. No RGB, tá? Então a gente vê que não tá um Brastemp, mas como eu estou usando o histograma, então ele também revela muita coisa de ruído. Mas assim, para mim parece que tá ok, tá? Essas regiões aqui embaixo ficou bem ruim, então eu vou cropar também essa região, tá? Então, se eu estiver satisfeito aqui com como estão as coisas, eu vou aplicar. Ok, tá. Então vou recortar nessa região que está meio ruim. Pronto. A foto fica um pouco mais homogênea, tá? Se vocês repararem bem na foto, tem certo ruído aqui que ele vai atravessando a foto, né? Ele corre da esquerda para a direita, tá? Esse ruído chama ruído de bending.
É normalmente um ruído que dá nas DSLRs quando elas estão muito quentes, tá? Então tem um procedimento aqui que eu nunca comentei com vocês, mas dá para fazer, que é a redução de bending, tá? Então vamos clicar aqui, redução de bending, e aí geralmente eu marco essa opção, proteger a informação, né, os highlights, e eu gosto de usar entre ponto 7 e ponto 8, tá? Vamos ver se dá alguma diferença. Aplicar. Tá? Então deu uma suavizada nessas linhas que tinha aparecido na foto, tá? Então vou fazer um, deixa eu aumentar um pouco a tela aqui. E vou fazer um antes e depois, só pra gente ver essa diferença do bem. Antes, tá? Então se você olhar essa região aqui, ó, você vê várias linhas correndo, né? E depois ainda tem algum pouquinho, mas deu uma suavizada boa, tá? Bom, esse foi a extração do fundo e o bending, tá? Aí eu gosto de voltar para o auto-stretch. Bom, a primeira coisa que a gente vê é que a imagem está meio esverdeada, tem umas áreas esverdeadas, então vou tirar esse ruído verde. Tá, pronto, tirei o ruído verde. Um outro processo que eu gosto de fazer é o processo de deconvolução, tá? Então, quando a gente tira uma foto, quando a gente empilha várias fotos, por causa da atmosfera, dá uma variação nas fotos e a foto fica meio borrada. E tem esse processo de deconvolução que ele tira um pouco esse borrado, tá? Então, no meu caso aqui, ele atrapalhou um pouco as estrelas, então tem que ser um pouco menos agressivo com ele, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego uma estrela, então aqui é o zero, e aí eu vou subindo aqui, e aí eu vou vendo como que tá a estrela. Conforme você vai fazendo esse padrão, a estrela vai dando uma diminuída. Eu faço até começar a aparecer artefato na estrela, tá? Se for um pouco para cá, ó, já começou a aparecer uns artefatos aqui em volta da estrela. Então eu volto até aqui então, tá? Então eu ainda tenho a estrela original, só que sem aqueles artefatos chatos. E aí eu vou aplicar aqui a deconvolução. Às vezes você pode aumentar aqui também, que ele aumenta o efeito. Tá? Então, aplicar. Tá? Então, vamos ver se dá para ver alguma diferença antes. Tá? Dá pra ver que tá um pouco. Eu, pelo menos, aqui consigo ver que tá um pouco mais borrado aí. Eu não sei pra vocês. Vamos ver. E depois. Pra mim aqui eu consigo ver que ele dá uma desborrada e as estrelas também reduzem um pouco de tamanho, tá? Bom, então essa foi mais ou menos a limpeza assim da imagem. O próximo passo é esticar a imagem, né? Lembrando que a gente está no auto esticar aqui. A gente só está no modo que a gente vê as a gente estica automaticamente a imagem, mas a gente não. É só um modo de visualização, tá? Então, olha aqui, ó, Only for Visualization. Tá? Auto-esticar é só de visualização, tá? Então, se eu quiser esticar mesmo, eu clico em linear e aí eu vou esticar a imagem. Um procedimento que eu tenho feito é usar esse arco seno hiperbólico transformation, transformação de arco seno hiperbólico, tá? Por que que eu tenho feito esse? Porque ele tem trazido mais cores para mim, tá? Então ele consegue puxar um pouco mais de cor. Fiz um vídeo no canal sobre ele. Vocês podem dar uma conferida depois, tá? Então, dependendo da foto, eu consigo até esticar bastante aqui. E aí eu vou esticando até um ponto que as minhas estrelas ficam
bom, que mostra alguma coisa e eu tomo como referência a cor das estrelas, tá? Então, olha só, se eu vier pra cá, as estrelas estão meio todo mundo branca, e aí conforme eu vou esticando, eu vou revelando um pouco de cor delas. Então, vou revelando, vou revelando. Então, por exemplo, agora nesse ponto aqui, eu acho que saturou demais as estrelas, então eu tendo a encontrar um ponto aqui que eu acho que está numa saturação boa, e aí eu uso ele como referência para o ponto que eu tenho que parar, tá? E tem esse parâmetro black aqui, ele ajusta o balanço de preto, tá? Então se eu passar muito, ele vai deixar tudo preto. Eu ajusto, se eu deixar pouco, a imagem fica meio esbranquiçada, então eu ajusto aqui num ponto, que o fundo da minha imagem fica ok. Tem hora que fica difícil achar no mouse, e aí eu dou uns toquinhos aqui para achar na mão. E se ficar muito difícil, você pode também, muito sensível, você pode entrar os valores, um valor numérico ali direto. Bom, então esse daqui foi o esticamento com arco seno hiperbólico. Uma coisa que eu gosto é que ele tende a não saturar as regiões muito brilhantes, tá? Então, por exemplo, o Corda Orion aqui, a gente pode ver um núcleo, né? Ele ficou bem suave, não está muito saturado. Bom, aí eu termino de esticar aqui com o histograma normal. Tem uma regrinha aí no canal, para quem não viu, de como esticar aqui manualmente usando histograma. Então vamos tentar esticar um pouco mais, né? Esse histograma está muito fininho. O macete é você esticar e trazer ele aqui, deixar ele sempre aqui nessa segunda coluna, tá? Então aqui já está bem legal. Dá para ver o cavalo, Blosa da Chama, Orion, vem correndo. Ficou legal. Deixa eu ver se dá para esticar mais um pouco. Então vamos esticando, vamos ver até onde começa a aparecer o ruído, tá? Então se olhar agora, o fundo começou a aparecer, começou a ficar mais granulado, né? Tá começando a aparecer ruído. Então esse seria um ponto bom para parar o esticamento, tá? Então eu vou voltar um pouco mais aqui, aplicar, tá? Então meu histograma aqui tá bem aberto, né? Tá bonito, bem largo. Cliquei, fechar, tá? Se você quiser, você pode também subir um pouquinho usando o arco seno hiperbólico, fazer ele gerar um pouco mais. Só que a segunda vez que você usa ele, ele fica mais sensível. Aí, normalmente eu uso só aqui no cliquezinho, tá? Tá, então esse daqui é um ponto que eu acho que eu consegui mostrar bem as nebulosidades. Queria mostrar mais, né? Mas infelizmente o ruído já começou a aparecer, então a gente vai é, ficar por aqui mesmo, né? Se eu desse, por exemplo, um auto esticar aqui, a gente vê que tem um pouco mais de nebulosidade, mas não dá para trazer porque está junto com o ruído, né? Até o histograma, né? Se eu usar aqui o histograma, a gente vê que teria mais coisa para trazer, só que por causa do ruído não dá. Então, se eu quisesse mostrar essas coisas, eu precisaria fazer mais frames para poder ir eliminando o ruído e definindo essas outras regiões, tá? Então, voltei aqui para o linear. Meu fundo ainda está um pouco branco, então eu vou usar esse arco seno hiperbólico e aí eu vou dar uma escurecida nele aqui, ajustando o ponto preto, tá? Show de bola, tá? Bom, eu vou passar. Para mim a foto está legal, mas eu vou passar no StarNet e no GIMP só para ver se dá para puxar um pouco mais, né? As cores ainda tá um pouco amarelada, um pouco esverdeada.
tentar ajustar essas cores lá também. Tá. E aí para exportar, eu vou clicar aqui, salvar como. Então eu vou exportar como TIFF, como o StarNet, ele, bom, vou botar aqui result Sírio, só para saber que foi o resultado que eu obtive depois de mexer no Sírio, tá? E eu vou salvar. E aí, como o StarNet ele só funciona com imagem de 16 bits, então tem que marcar aqui 16 bits, tá? Então, save. Ok, tá? Então terminou aqui o processamento usando o Sírio. Então vamos ver se a gente consegue extrair um pouco mais usando o StarNet e o GIMP, tá? Bom, para usar o StarNet, né? Eu vou aqui na pasta do StarNet, Pictures, eu vou usar o StarNet versão 2. E aí ele tem se você estiver usando o Windows, ele tem um menuzinho, né? E aí você tem que pôr aqui local onde está a sua foto. Então vamos achar lá essa pasta de novo. Tá aqui. E aí o resultado do Cílio. E aí o arquivo de saída eu vou botar um underline S só para ficar mais fácil. Tá? Se você tem um PC muito antigo, provavelmente o StarNet não vai funcionar. Ele só funciona com processadores a partir do ano 2000, eu acho. Aqui o meu computador ele tem 8 GB de RAM, é um AMD Ryzen 5, então demora em torno de 1 a 2 minutos para terminar a foto, né? Dependendo do tamanho da foto, claro. Se a foto não tiver em 16 bits, você pode abrir de novo a foto pelo Sírio e exportar ela. Aí você exporta como 16 bits. Vamos aguardar. Esqueci de comentar, mas tem eu pedi para um amigo editar, o Lucas Gonçalves. Ele editou essa imagem só para a gente comparar, né, as edições, só para eu ver se tem algum, alguma técnica ou um jeito de editar, né, que é diferente do meu, porque eu poderia absorver alguma coisa. Eu vou botar o link na descrição aí depois, pra vocês verem a edição dele. A edição dele ele fez no PixInsight, tá? Então, para quem está querendo dar esse pulo de sair para o Sírio e para o PixInsight ou aprendendo PixInsight diretamente, eu vou deixar o link na descrição do canal, tá? Um abraço aí pro Lucas pelo ter feito o vídeo para mim. Bom, vamos voltar na pasta. Então agora a gente tem dois arquivos, um com a underline S e um com o Sírio, tá? Então, uma outra coisa que eu gosto de fazer também, às vezes eu abro esse arquivo S com o Sírio, que é o Starless, ou o arquivo sem estrelas, e aí eu dou uma editada nele por aqui. Então a gente vê que tem umas nebulosidades muito legais, né, que dá pra ver aqui no arquivo sem estrela. Porém, vamos ver se a gente consegue ou não mostrar elas, né? Porque o ruído também não está muito bom. Então, uma coisa que eu poderia fazer aqui é dar uma esticada maior. Então, eu vou esticar um pouco mais, tanto para deixar a Orion como as outras nebulosas um pouco mais destacadas também, né? E aí eu vou alterando o black point aqui para a imagem ficar bem escura, tá?
ok? E aí vocês vão ver, eu vou usar as três imagens, tá? Tem um outro processo aqui que às vezes eu gosto de usar, que chama Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization, tá? Então, se tiver muita cor na foto, às vezes ele consegue dar uma destacada, ele vê onde tem muito contraste de cor, ele dá uma destacada nessas regiões. Vamos ver como é que ele se comporta aqui, tá? Ó, sem ele, com ele, né? Só que ele exagerou demais, mas mesmo assim vou, se consigo usar, botei só um valorzinho aqui só para dar uma diferença, tá? Não mudou muita coisa, mas vamos deixar assim, aplicar. Ok, e aí eu vou salvar essa imagem aqui como imagem 2, S2, save, save, fechar, tá? E aí vamos abrir a primeira imagem. Eu só vou usar essa imagem para retirar as estrelas, tá? A minha imagem base vai ser a imagem Starless. Então, essa é a minha foto. Aí eu vou abrir como layers e aí já vou abrir as duas, a S e a S2, tá? Aqui ele jogou esse 2 para baixo, então eu vou jogar a S2 para cima, tá? E aí eu vou fazer um processo aqui para retirar, um truque para retirar as estrelas da foto. Então eu vou pegar, deixar com estrelas embaixo, as 100 estrelas eu vou deixar em cima, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair a de cima da de baixo, tá? Então se eu pego a imagem sem estrelas, subtraio da imagem com estrela, o resultado vai ser só as estrelas, tá? E aí para copiar o que eu estou vendo aqui, eu vou apertar Layer, Novo do Visível, tá? Então esse layer aqui vai ser o layer das estrelas, tá? E aí eu posso deixar esses dois layers aqui desativados e eu vou usar esses, esse, esse Starless aqui que eu editei no Serial como referência, tá? E por último, vou deixar as estrelas por cima, tá? Então, eu vou fazer um processo aqui nas estrelas, que é aquele processo de redução de estrelas. Então, eu faço os dois, eu faço tanto o StarNet e o processo de redução de estrelas para reduzir o máximo que eu conseguir as estrelas na minha foto, tá? Então, eu vou clonar esse layer, Ctrl Shift D, tá? Você pode clicar aqui e duplicar também. E aí eu vou fazer aquele processo, né? Eu vou selecionar as estrelas. Então vou selecionar só as maiores. Se eu quiser selecionar, por exemplo, as menores, aí eu clico nas menores. Tá. Vamos selecionar todo mundo, tá? Só que aí a seleção não ficou tão boa, né? Então o que que eu faço? Seleção, crescer. E vou botar aqui 5 pixels, tá? E aí ele englobou, no caso, agora todas as estrelas. Então selecionei todo mundo, tá? Filtros, distorção, propagação de valor. Aqui o padrão é mais branco, mas eu quero mais preto, tá? Então ele vai diminuir as estrelas, tá? E dou OK. Esse padrão às vezes é meio agressivo, né? Ele às vezes transforma as estrelas nessa... ela junta duas estrelas, né? E vira essas cobrinhas aqui. Então, para a gente controlar a intensidade, a gente pode mexer aqui na opacidade dessa função. Deixa eu desselecionar as estrelas também. Selecionar nenhuma. Tá, pronto. E vou controlando aqui as intensidades. Tá ficando legal. Então a gente vê que a gente mata, né, as estrelas que são bem fracas. Vai diminuindo um pouco a das grandes. Tá?
Aqui acho que eu vou usar ele completo mesmo, tá? Então, gostei desse resultado. Eu clico aqui em camadas ou layers, novo provisível para copiar o que eu estou vendo, tá? E aí eu vou posso desativar aqui as outras, tá? Então, efetivamente, eu trabalhando só com esse daqui, que eu alterei todas as estrelas, e o resultado starless, tá? Então, esse resultado aqui, ele está muito ruidoso, então eu vou aplicar, bom, deixa eu primeiro duplicar ele, e eu aplico um filtro nele, que é o filtro de blur, tá? Isso vai tirar um pouco do detalhe da foto, tá? Da definição, da nitidez, mas vai matar o ruído pelo menos. Então, eu vi lá no vídeo do Lucas, né? Ele usa um processo de deconvolução para fazer essa, usar esse blur, né? Que é equivalente ao Gaussian blur, tá? Então, o blur gaussiano, desfoque gaussiano. Tá, então geralmente eu não uso muito, eu uso só um pouco para não, senão fica demais também, eu perco a nitidez, tá? Mas vamos ver, ó. Sem com, tá? Então dá uma cortada aí no ruído, tá? E essa foto tá meio clara demais, também vou dar uma escurecida nela aqui usando curvas, tá? Então assim, acho que tá ok, ok. E aí o último processo é pegar aquelas estrelinhas, né, que eu fiz o processo de redução, e aí vou mergir ela com essa foto de baixo, tá? Então, se eu controlar a opacidade do layer de cima, né, aí eu vou fazendo essa soma, tá? Então, aqui, por exemplo, 100 estrelas, e à medida que eu vou aumentando, vai aparecendo um pouco mais estrelas, tá? Se eu apertar demais, aí vira só estrela, tá? Então dependendo da foto, às vezes eu faço esse blend, né, ou essa combinação das duas camadas, às vezes eu uso normal, tá? Então às vezes o normal funciona, tá? Às vezes o normal às vezes eu não gosto que deixa a estrela um pouco meio opaca, a estrela fica meio sem cor, né? Fica meio apagada, tá? Então, às vezes, eu uso um outro processo aqui que chama Screen, tá? Fica aqui no segundo menu, a terceira opção, tá? E as estrelas ficam um pouco mais vida, tá? Se tiver muito estrela na sua foto, uma outra coisa que dá para fazer também, dá para você alterar, né? Fazer uma curva aqui nesse layer de estrelas, tá? Aqui são as estrelas. Você pode, por exemplo, fazer assim, tá? Então, se eu aumento a curva, eu aumento a intensidade delas. Se eu diminuo a curva, eu diminuo a intensidade delas. Um dos efeitos é que eu acabo matando as estrelas menores, tá? Nem sempre eu gosto de fazer esse, porque às vezes também tira um pouco do brilho das estrelas maiores, tá? Um outro jeito, por exemplo, você pode mudar o layer das estrelas fazendo shadows, tá? Então, se eu uso shadows aqui, também diminua as estrelas, tá? Então, esse daqui, ó, ficou bem mais legal, né? Ó, tá? Isso aqui, no caso, pra mim, acho que tem muita pouca estrela, eu vou desfazer. E acho que eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, tá? Então, basicamente, a foto finalizada, tá? Se a foto ficar muito... aqui, por exemplo, o desfoque gaussiano, ele desfocou muito a minha foto, tá? Uma das coisas que você pode fazer ou você clona a foto sem desfoque gaussiano e coloca ela em cima. Vamos, por exemplo, tentar fazer isso. Né? Isso daqui é foto sem o desfoque gaussiano e eu simplesmente eu mexo um pouco aqui para
ela se misturar nas fotos e aí eu recuperar um pouco de nitidez, tá? Bom, então a edição tá aí. Acho que eu estou satisfeito com ela, tá? Tem um pouco de ruído, tá? Só que, por exemplo, se você publica foto em rede social, tá? Normalmente as redes sociais, o tamanho máximo ou a largura máxima da foto é bem menor do que a da foto em si. Então, por exemplo, essa foto aqui tem 4.420 por 2.942. Então, uma dica é você ir vir aqui em Layers, bom, imagem, reescalar imagem, e aqui normalmente eu reescalo para 2048 ou 2K, tá? Que é a resolução das redes sociais, tá? A não ser que você use o Astrobin, aí você pode pôr umas fotos maiores lá, ou o Flickr, né, no caso. Mas aqui, quando a gente faz essa redução, quer ver? Você também ganha um pouco de SNR, né? Você aumenta um pouco a, você diminui um pouco o ruído, tá? E aí é só exportar. Então, Ctrl Shift E ou File Export S, tá? E aqui Result Serial StarNet GIMP. Exportar, tá? Então, vamos dar uma olhada. Acabei exportando como TIFF, deixa eu exportar como JPG. Então, como eu fiz a redução para 2048, aí eu posso botar a qualidade máxima. Se você estiver usando 4K e quiser diminuir um pouco a resolução, você pode diminuir um pouco a qualidade. Mas eu aconselho você não mexer na qualidade, tá? Tentar redimensionar a imagem. Se você quiser que ela fique menor, redimensionar a imagem usando esse truque que eu mostrei. E aí você põe exportar com qualidade máxima. Tá? Tá? E aí tá a foto de Orion. Acabou ficando um pouco levemente ruidosa, né? Eu acabei mostrando mais coisas, mas vocês podem, por exemplo, fazer ser um pouco mais gentil, né, na hora de esticar a foto, né? Eu estiquei muito a foto Starless e acabou aparecendo um pouco mais de ruído, mas pode fazer isso com um pouco mais de cuidado também, tá? Bom, então esse daí foi o vídeo do workflow completo. Empilhamento, pré-edição no Sírio, StarNet++ para poder dar uma real, poder tirar as estrelas e aí a gente conseguiu trabalhar melhor com as nebulosidades e depois juntei todo mundo no GIMP, tá? Então é isso, pessoal. Uma outra coisa que daria para fazer também, achei que a foto está um pouco vermelhada, às vezes eu gosto da minha foto mais azul, você pode mexer aqui em Color Temperature, tá? E dou uma azulada na minha foto, tá? Acho que agora ficou, não sei, se ficou mais, se ficou melhor, se ficou a mesma coisa, tá? Quando eu faço a edição, eu faço várias versões da foto e aí eu vou digerindo qual que eu gosto mais, qual que eu gosto menos, tá? Bom, então foi esse o vídeo. Se vocês gostaram, né, deixa um like, se tiver algum comentário, alguma dica, alguma dúvida, põe aí nos comentários do vídeo, tá bom? Um abraço, a todos e a todas.